Luanda.com. Luanda.com. Um toque diferente para a sua noite. Outra questão que vocês tocaram e fala-se um bocadinho por toda a parte em geral é que cada vez mais as festas e as celebrações sobre a cidade de Luanda estão a desaparecer. Exatamente. Por que é que vocês acham que isso está a acontecer? Bem, em primeiro lugar, Silvio, honestamente falando pela observação que eu faço, nos últimos 4, 5, 6 anos, está muito ligado à nossa questão de estrutura de governo. Estamos a falar do governo provincial. O governo provincial, claro que ao longo dos anos vem sofrendo também as suas próprias reestruturações internas e até dada altura, se não me engano, e perdoem-me se estiver a falhar e podem corrigir se tiver alguém de direito a ouvir, a dada altura essa parte das celebrações do aniversário da cidade esteve alocada à Comissão Administrativa da cidade de Luanda. A dada altura, não sei por que motivo, por alguma razão interna, isso deixou de ser feito. Depois vem a questão também de orçamentos e tudo mais. Outra questão que veio realmente retirar muito dessa celebração foi mesmo a retirada do feriado. Porque sem o feriado, o que é que as pessoas vão fazer? Como é que se vai fazer? O que é que se pode fazer à volta? É claro que sempre houveram iniciativas que resistiram a isso e falamos da nossa parceria com a Associação Calu, que ano após ano, com feriado, sem feriado, sempre vem fazendo algumas coisas e muitas outras iniciativas de caráter cultural, artístico, desportivo, que sempre vão surgindo nesse espaço. Mas quando não há um dia em que a cidade par, não é? Naquele sentido laboral próprio da palavra par, para refletir sobre isso, para falar sobre o que tem feito, é claro, as pessoas também vão deixando isso de parte, vão achando que aquilo não é importante, vão estando preocupadas com a sua vida, com os seus afazeres e deixam de fazer. Mas, acho que o foco da cidade de Luanda tem sido muito mal direcionado. Quando eu disse das festas, é um bocadinho isso também. A retirada do feriado foi um grande lapso, foi uma grande perda, e depois as iniciativas que se fazem internamente e dentro do governo não têm sido muito para isso. Ou seja, não falando muito do governo, porque nós também temos que fazer a nossa parte, nós como cidadãos. É aí que eu queria chegar. Exatamente, que é o que nós estamos a fazer agora, mas mais uma vez é o foco. As empresas aqui, as pessoas aqui, acabaram por focar-se muito em festas da cidade de Luanda. Tu, se quiseres, não, eu quero fazer alguma coisa para comemorar a cidade de Luanda, o que é que eu vou fazer? Vou dar uma festa num bem ou uma outra coisa assim parecida. Porque da romba. Um bocado dessa eles sabem que vão ter consciência, ou seja, aderência construiu-se esse monstro, vamos assim dizer, e agora temos de alimentá-lo, ou seja, não estamos aqui a apontar dedos e a dizer que isso não seja bom. Aliás, a natureza do Caluanda, do luandense, é mesmo farrar, é dançar, sim, é festa, nós somos alegres. Mas não impede que outras coisas acontecem em paralelo. Atividades culturais. Sim. E mesmo isso também de estarmos parados só à espera que o governo faça, só à espera que as pessoas de direito façam. Oficial. Exatamente, é muito errado. Nós ficamos à espera, as coisas não aconteçam. Se nós realmente nos sentimos luandenses de raiz, nós temos que começar a nos mexer. Mas, ok, vamos tentar analisar isso pela lei da oferta e da procura. Talvez não hajam, é uma suposição e queria ouvir a vossa opinião sobre isso. Talvez não hajam muitas atividades culturais porque não exista público para isso. Se calhar existem mais festas, se calhar organizam-se mais espetáculos com cantores porque há mais público para isso. O que é que vocês, analisando a questão, como eu disse, deste lado de procura e oferta, o que é que Na acham? questão da procura e oferta, vou repetir uma coisa que ainda hoje disse. Luanda tem público para tudo. Luanda tem público para tudo. Aliás, em qualquer outra parte de África ou do mundo, há público para tudo. E as pessoas também podem e devem ser reeducadas. O público, obviamente, vai acabar por consumir aquilo a que ele estiver mais exposto. Aquilo que lhe porque dão. É aquilo que o Kuduro é um bom exemplo, né? O Kuduro é um bom exemplo disso, mas é um bom exemplo e é um exemplo positivo. Ou seja, quando o Kuduro quis afirmar-se como tal, teve que invadir, teve que sair do gueto para a cidade, teve que passar a ser tocado na rádio, teve que passar a ser tocado em todas as festas e etc. Exatamente para as pessoas ouvirem. E hoje nós ouvimos Kuduro de bom agrado. Em relação às
atividades culturais. Também é isso. Eu não aceito que me digam que não hajam atividades culturais ou que não hajam muitas. A verdade é que há muitas, sim senhora, mas acabam por perder aquele interesse, ou por não despertar aquele interesse, porque há uma coisa que faz mais barulho do outro lado, que se calhar é a festa X ou Y, que é apoiada pelas grandes marcas, acaba por ter mais espaço no mercado, as pessoas são bombardeadas, não é, pela publicidade, pelo marketing e etc. Mas as coisas culturais e artísticas sempre estiveram ali em paralelo a acontecer, e um exemplo disso que nós trazemos é exatamente o Calanda Fest. Nós vamos ter tudo, nós também vamos ter festa. Exatamente. Porque temos que ter festa, porque o termo festival em si pressupõe isso. Mas escolhemos as atividades para darmos destaque exatamente para demonstrar que aquilo está ali e que acontece todos os dias. Não vai ser só dentro do Calanda Festa, ou seja, nós não estamos a inventar a roda, são coisas que a cidade já tem, programas que a cidade já oferece, que uns têm mais relevância que os outros, uns têm mais aderência que os outros, mas todos eles já existem. As pessoas são alimentadas. Se tu só ofereces festa, a pessoa vai habituar-se àquilo e vai pensar que só existe aquilo. Como é que se altera este quadro? Iniciativas como o Calanda Fest. Festa tu podes fazer, as pessoas não têm que deixar de fazer festa, mas têm que associar festas a outras coisas. Sim, mas nós temos uma realidade que hoje há muitas mais festas do que atividades culturais. Como é que nós podemos alterar este quadro? Primeiro, queremos? Tem de haver, Silvia, tem de haver vontade. Interesse. E para haver vontade e interesse, isso é todo um sistema que tem que ser, não diria mudado, mas tem que ser reajustado. Porque, como eu dizia, há espaço para tudo, há atividades para todos. É começarmos a puxar um bocadinho mais as coisas de uma forma mais equilibrada. É exatamente esses grandes players que fazem as festas, que patrocinam as festas, virarem-se um bocadinho mais para outras artes. Como é que se faz esses grandes players virarem-se para essas outras artes? Em primeiro lugar, uma das coisas que pouco funciona aqui, que se calhar funciona muito mal, tem a ver com a lei do mecenato. A lei do mecenato existe, o nosso país tem essa lei, mas são pouquíssimas as empresas, as instituições, vamos assim dizer, que empresariado que abraça a isso. E resumidamente falando, a lei do mecenato consiste em apoiar o movimento artístico, o movimento social, em detrimento de algumas, digamos, não vamos dizer facilidades, mas contrapartidas por parte do Estado. A parte de responsabilidade social também conta, mas a primeira coisa é exatamente ter essa força de vontade. E depois é falar sobre isso. Luanda.com. Um toque especial para a sua noite.